marido, eles moravam na terra de Belém e faltou pão na casa do pão. Quem conhece a história sabe que Belém era um lugar próspero, era um lugar frutífero. E nessa época faltou pão. Alguém aqui já sentiu fome? Já passou fome? Já sabe o que acontece quando a gente tem fome? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu não consigo nem pensar com fome. O Paulo sempre briga que lá em casa as maiores brigas acontecem porque a gente está com fome, porque tem que sentar e todo mundo comer. E aqui eu creio que foi uma das piores crises que eles enfrentaram. Porque a gente até passa pela crise financeira, a gente passa pela viuvez, a gente passa pela dor do luto, mas a fome, eles tinham dinheiro, eles tinham riquezas, eles tinham bens, mas eles não tinham o que comprar. Os mercados estavam vazios, eles não tinham terra boa para plantar. E eu quero te fazer uma pergunta. Nesse mês, só nesse mês de setembro, nesses 21 dias, você já teve vontade de fugir da sua casa? Você já teve vontade de fugir da sua terra? Por probleminhas menores? Por desavenças menores? Eles foram tentados a ir para outra terra buscar comida e alimento. Belém era um lugar abençoado, mas não tinha o que comer. Tinham dinheiro e não tinham o que comprar. Achavam que eles estavam no fim da linha. E aqui, na verdade, Deus só estava colocando uma vírgula, não um ponto final na história deles. E na hora da luta, que a gente não vê saída, o que a gente quer é fugir. É sair correndo dos propósitos de Deus. E quando a situação ela fica inadministrável para nós, é aí que Deus entra com a providência. Quando a gente vê que há um beco sem saída, Ele está dizendo, eu estou preparando algo melhor. Confia. Espera mais um pouquinho. Porque a gente tem pressa, mas Deus não tem. Moisés ficou 40 anos para chegar na Terra Prometida. E quando eles chegaram, infelizmente Moisés não viu. O tempo nosso não é o mesmo de Deus. Quando o inimigo tenta atacar de dentro para fora, quando há conspiração para atacar os filhos de Deus, a igreja, para tirar, desestabilizar e roubar as energias do povo de Deus, trazendo transtorno, mesmo que o inimigo pareça estar ganhando, tirando vantagem do povo de Deus. Quem toca na menina, quem toca no povo de Deus está tocando na menina dos olhos de Deus. Toca na própria noiva do Cordeiro. E, na verdade, mesmo que a situação ela chega a ponto de dizer que não temos mais saída e somos tentados a pôr um ponto final na nossa vida, Ele diz, coloca só uma vírgula. Eu ainda estou no controle. O Todo-Poderoso, Ele é todo-poderoso para reverter qualquer situação na nossa vida. Você já se pegou pensando ou até fazendo uma autocrítica, dizendo por que os ímpios prosperam mais do que nós? Por que aquele lá que nem é cristão, ele é tão próspero? Ele acha que é próspero, mas o dinheiro não é nada. O dinheiro não é nada se ele não tiver o que comprar. E a fome, só Deus pode saciar. E a gente, às vezes, não fala só de comida, mas da palavra de Deus, somente Deus pode nos saciar. Noemi, ela foi alcançada pela crise. Ela tinha propriedades e ela enfrentou o primeiro problema dele, a primeira perda. E o nosso título hoje é Lidando com as Percas. As percas não é só perder porque morreu, mas no dia a dia a gente perde tantas coisas. A gente perde um pouquinho de nós mesmos. A gente perde o nosso orgulho, a gente perde tantas coisas. E eles tiveram que largar tudo. Ir para uma terra desconhecida. E eu creio que aqui ninguém tem passado pela fome. A gente pode ficar com menos dinheiro.
A gente pode, talvez, passando por crise financeira, a gente pode estar tantos outros problemas. Mas nós temos que sair da nossa casa, porque até então nós temos uma casa. Para ir atrás de comida, ainda não precisamos. E glórias a Deus por isso. Eles foram para outro lugar. E a crise, ela é uma encruzilhada. Ela é uma encruzilhada para Deus nos provar o que temos dentro do nosso coração. Aonde a gente precisa tomar uma inevitável decisão. Uns colocam pés na estrada da vitória e outros procuram atalhos de fuga e de fracasso. Eles escolheram fugir dos problemas ao invés de enfrentar a crise, pois achavam que era o fim. Na Bíblia não fala quanto tempo durou essa fome, mas como naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, as notícias demoravam a se espalhar. Então, eles também não logo saíram e logo voltaram. Demorou anos ainda, né, para eles voltar. Fugir nem sempre é a alternativa segura e sensata. Em tempo de fome, Abraão, ele fugiu do Egito e ali quase se separou. Isaac foi tentado a descer para o Egito, mas Deus disse, não desça ao Egito. O que Deus está te falando? O que Deus está mostrando para ti nesses últimos tempos e a gente tem fechado os nossos olhos e não tem enxergado? O que Ele está querendo fazer na nossa vida? Na hora da crise, a gente precisa escolher estar perto de Deus, se alinhar, ouvir a palavra dEle e não olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias vão nos cegar, nos fazer correr, nos fazer fugir. E é difícil, né? É difícil a gente ser uma mulher sábia nessas horas. Quando o inimigo nos tenta, quando o inimigo tenta nos provocar, quando ele tenta nos tirar do foco. As adversidades, elas nos encurralam. E precisamos acreditar que em tudo temos esperança que Deus está no controle. Que Ele está nos guiando para um lugar melhor, mesmo em meio ao caos. Ele transforma os caos em cosmos. Ele transforma vales em mananciais. Nossas tragédias em cenários esperançosos. Mesmo que hoje você esteja num período difícil, talvez você esteja sem dinheiro, talvez tem dívidas, talvez o banco está te ligando, talvez não tenha quem recorrer, talvez aquele parente mais próximo teu está dizendo, eu quero mais que se lasque, eu quero que perca tudo. E infelizmente, gente, isso a gente vai escutar de pessoas próximas de nós. Ele está dizendo, não recorra a ninguém, recorra a mim. Dobre seus joelhos num quarto secreto. Venha a mim a todos aqueles que estão cansados e oprimidos. E eu darei o descanso, eu darei alívio à sua alma. E eu sei que é difícil, gente, a gente largar o nosso dia a dia e ir lá para o quarto secreto. Dobrar os joelhos. Eu, por exemplo, tenho sempre aquelas duas miniaturinhas de atrás, onde eu vou, elas estão junto. E às vezes eu falo, gente, a mãe precisa ficar quietinha. A Liz parece que falou ficar quieta para ela, daí que ela fala mais ainda. Mas mesmo assim, em meio ao caos, em meio ao barulho, se você dobrar o seu joelho, Ele está te ouvindo. Não há ninguém melhor para te ouvir no meio do barulho, a não ser Ele. Amém? Aqui eu falei dos versículos 1, 2 e 3. Agora, a gente vai, aliás, para o 3, para o 4 e para o 5. Vimos a segunda dor, a dor do luto. A dor do luto, eu creio que ela rouba a nossa alegria, literalmente. A dor do luto, ela tira a nossa força de viver. A dor do luto, eu creio que é a mais devastadora de todas. Quem aqui, né, já não perdeu um ente querido? Quem aqui já não conviveu com uma viúva? Quem aqui não conviveu com uma mãe que perdeu filhos? Ou que perdeu um pai? Ou a família. Minha mãe, ela ficou viúva com 36 anos.
2 filhos, eu tinha 8 e meu irmão 15. Vivemos em tempos difíceis, por mais que a minha mãe ela tenha ficado aposentada naquela época, isso em 1998, ela tinha contas para pagar, ela precisou nos deixar muitas vezes com o tio, com a rede de apoio, para tentar dar algo melhor para nós. Depois de 4 anos, o meu nono faleceu. A estrutura da família foi destruturando. Mais tarde faleceu a minha avó, faleceu nona, faleceu. Eu acho que o mais triste de todos foi a gente perder 3 pessoas da nossa família no mesmo dia num acidente de carro. E eu imagino a dor que Noemi sentiu nesse dia quando ela perdeu o marido e depois seus 2 filhos. Levou tempos, talvez, mas imagina a dor dessa mulher. Imagina o que ela teve que enfrentar para lavar o rosto de manhã cedo e tentar um dia melhor. E nesse dia que meus tios faleceram, mais a filha deles do meio, eu nem quero falar para não chorar ou não trazer mais dor ao nosso coração nesse momento, mas foi um dia catástrofe, assim, uma coisa horrível. E a gente fica sem chão. E eu nem imagino a dor que as minhas primas sentem até hoje, porque hoje elas ficaram somente em 2 e antes elas eram em 5. Deus abençoou, elas têm a família delas, têm esposo, têm filhos, mas aquela dor ainda fica, aquela ferida ainda está lá dentro. Noemi, ela já era idosa, ela ficou sem auxílio, o marido dela faleceu, seus 2 filhos também. Já imaginou, né? A dor que essa mulher passou. A amargura que tomou conta do coração dela. E nós, por tão poucos, às vezes ficamos tão mal-humoradas. Essa passagem me fez refletir muito sobre a minha vida, o meu casamento, como eu estou sendo, o que eu estou deixando de memórias. Ou não estou falando de bens. Às vezes a gente se preocupa tanto de deixar uma casa, um carro para os nossos filhos, um terreno, e eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Eles vão casar e ir para outro lugar, vão deixar as terras, vão abandonar. A gente vai morrer e sabe o que eles vão fazer? Vender tudo. Vender tudo, gente. Noemi não estava nem aí quando ela largou a casa dela, a estrutura dela. Ela quis ir atrás de comida para dar para a família. E o que estamos fazendo? Qual o legado a gente quer deixar aqui? Noemi, ela era uma mulher bem vista, bem falada, de boa índole. Consigo, ela ficou com as suas 2 noras. Não deu tempo de ter netos. Não deu tempo de ver a família crescer. Que triste, né, gente? Aqui Deus estava colocando só uma vírgula ainda. Não era o ponto final para Noemi. Mas a descendência dela ficou somente ela, nesse momento. Imagina a dor que ela disse. Eu não tenho ninguém mais na terra além dessas 2 noras. Que não são sangue do meu sangue. E quantas vezes quem não é do nosso sangue é mais íntimo do que quem é do nosso sangue. É mais fiel, é mais amável do que quem é do nosso sangue. Às vezes a gente acha que está difícil com os nossos maridos. Dá vontade de matar eles, não dá? Mas e já imaginou quando eles falecerem? Eu às vezes falo para o Paulo, eu não estou preparada, amor. Eu não sei porque que Deus me deu essa palavra, Jesus amado. Mas a dor da perca faz a gente analisar tudo que a gente tem feito. E o que a gente poderia mudar. Não que os nossos maridos sejam perfeitos, porque às vezes eles também precisam mudar. Eles também precisariam, né, de um culto de homens que até nós estamos planejando, mas os homens são mais difíceis de ouvir a palavra de Deus. Os homens, eles são mais difíceis de ser quebrantados perante a Cristo, por causa do orgulho. Mas a gente tem que orar pelos nossos maridos. Quanta amargura Noemi sentiu. E suas noras também. O sorriso dela talvez foi embora. Espera aí, irmãs. E
ela queria voltar de onde ela não deveria talvez ter saído. Ela queria trazer de volta o que estava na cidade. E não que Deus iria livrar ela, talvez, na cidade, né? De Belém de Judá. Talvez ela também ficaria viúva. Mas imagina tudo que ela levou para onde ela foi e tudo que ela trouxe de volta. Mas Deus, mesmo em meio ao caos, trouxe esperança para a vida dela. Ruth, sua nora, não quis sair do lado dela. Você já teve uma Ruth na sua vida? Ruth é aquela mulher que está ali, te segurando a mão, não te deixando retroceder, não te deixando voltar para trás. Está contigo em todo o tempo. Ruth não olhou porque ela era sogra dela, porque hoje em dia é difícil, né? A gente ter comunhão, a gente vê comunhão, né? Eu, glória a Deus, não tenho do que reclamar da minha sogra. Mas é difícil a gente ver comunhão entre noras e sogras. E é um período que a gente tem que analisar o que a gente quer ser. Eu ainda estou com as minhas pequenininhas, mas além de sogra, eu serei uma sogra madrasta, que é um pouco mais difícil. E a gente tem que pedir muita sabedoria para Deus. Para quem vai entrar nas vidas dos nossos filhos e das nossas filhas. Para que a gente não venha sofrer mais para frente. De as pessoas não quererem a gente perto. Porque a gente às vezes até vai ser boa. A gente vai ser uma Noemi. Mas às vezes a nora não vai. E a gente vai ter que ter muita sabedoria. Ruth, ela era uma nora que ela foi um anjo na vida de Noemi. Cuidou e zelou da sua sogra e não quis abandonar ela em momento nenhum. Ela disse que só iria se separar da sogra quando a morte viesse para ela. Como vamos ser quando formos sogras? Os nossos filhos vão querer ficar perto de nós? Ou eles vão querer ficar longe? O almoço de domingo vai ser na nossa casa ou... Ah, não, vamos almoçar no restaurante porque a mãe é muito difícil. A mãe fala demais, a mãe... Eu sei que é difícil, gente. Mas a gente tem que ser a mulher sábia. A mulher que agrade ao próximo como a nós mesmos. A gente tem que agradar para ser agradada e ver como seria melhor, né? Noemi, ela deve ter agradado muito Ruth porque ela não quis voltar com seus pais. Ela não quis voltar para o seu próprio sangue. A falta de empatia, às vezes, muitas vezes afasta as pessoas. A falta de um requinho na boca. E a falta de joelho no chão. Para a gente ser filhas realmente de Deus. O que estamos fazendo para honrar os nossos? O que estamos tentando ser para ser mais parecidas com Cristo? Estamos esperando perder para se lamentar ou sentir falta? Eu convido vocês também a tentar fazer os seus maridos ouvirem essa pregação depois. Ou vocês sentarem com eles e lerem a passagem de Ruth. Porque não é só as mulheres que têm que mudar, os homens também precisam. Eles precisam auxiliar, eles precisam ser o provedor do lar, principalmente na palavra de Deus. Um conselho eu dou, que faça o que você puder na sua casa, para servir, mesmo que você não esteja recebendo um elogio, mesmo que você não esteja se sentindo amada. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, porque o amanhã pode não chegar. E para que mais tarde a gente não sinta falta. Eu creio que a minha mãe, quando meu pai faleceu, ela ficou desestruturada. Porque ela era nova, mas ela tinha 2 anos a mais que eu.
Ela era uma moça bonita ainda. E ela ficou viúva com 2 filhos. E ela era a única viúva na família dela. E além disso tudo, tem o julgamento das pessoas, né? Imagina Noemi. Perdeu o marido, perdeu os filhos. E imagina o julgamento que ela teve que enfrentar naquela época. Porque hoje a gente já está em 2024. Imagina naquele ano que era mais difícil as comunicações ainda. E a gente não pode olhar para as circunstâncias. A gente não pode olhar para os que estão lá fora. Os burburinhos que vão aparecer, as raposinhas. A gente tem que selar a nossa casa. Por isso que a Bíblia fala que o marido e a mulher são uma única só carne. E eles precisam ser uma só carne. Mesmo que o seu marido hoje seja ímpio e você seja uma mulher crente. Mesmo que ele venha só de vez em quando na igreja. Precisamos ser espelhos para sermos olhadas e imitadas. Amém? Ruth, ela não quis deixar nem voltar para os seus falsos deuses. Ela conheceu o Evangelho, sabia do Deus Todo-Poderoso e sabia tudo que Deus podia fazer, caso ela estivesse saindo da direção de Deus. Você tem temor a Deus? Você tem temor do que Deus pode fazer na sua vida se você abandonar a casa, abandonar a sua família, retroceder, largar tudo de mão? Eu vou deixar a vida do jeito que está. Esquecer tudo o que Ele já fez por nós. Às vezes a gente se afasta do caminho e não conseguimos mais olhar para Deus. Conseguimos olhar somente para o homem. E o homem é falho. Santo é somente Jesus. Nós somos falhos. Nós mulheres somos falhas. E somente Cristo tem que ser visto na nossa vida. Deus está dizendo nessa tarde, não retroceda. Não estacione. Não pare. Não volte. Não saia da linha. Ele tem um escape para a sua vida nos momentos mais difíceis. Ele está chamando nós para um íntimo com Ele. Ele está nos dizendo, volta a ter intimidade, volta ao primeiro amor. Volta àquela oração secreta no quarto. Amém? Noemi, ela ficou amargurada. Ela enfrentou a crise da pobreza e da amargura contra Deus. Noemi, ela não atribuiu as lutas dela para o diabo. Ela atribuiu as lutas dela a Deus. Que Deus estava pesando a mão sobre ela. Quantas vezes no meio ao caos, qualquer coisinha. Um pneu fura, a gente diz que é o inimigo. Mas às vezes a gente não vê que é Deus te livrando de um acidente lá na frente. Às vezes a gente diz, eu estou atrasada. Mas é Deus colocando a mão para nos proteger de algo. Às vezes a gente atribui tantas coisas que são Deus fazendo por nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos dando a direção certa. E ela viu que o Todo-Poderoso estava querendo dizer algo para ela. O que Deus está querendo dizer para nós, em meio a todos os problemas que a gente tem enfrentado nos últimos dias. No versículo 19, elas voltaram a Belém. Sucedeu que ali chegaram, toda a cidade se comoveu por elas. E as mulheres diziam, não é esta a Noemi? Porém, ela lhe disse, não me chameis Noemi, chamai Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela saiu com bens e voltou sem nada. Ela saiu com a família dela
e voltou somente com uma nora que ninguém conhecia. Mas a reputação que ela deixou quando ela saiu, voltou com ela. O nosso nome como está em meio às bocas ruins. E eu sei que é difícil a gente dar bom testemunho em meio a tantas pessoas ruins. Há tantas pessoas que estão só esperando aquela pedrinha de tropeço, para a gente tropeçar aí, ó, tropeçou. Quantas vezes a gente murmura no meio do caminho? Eu quero te perguntar hoje, você tem água para beber na sua casa? Está enxergando? Está andando ainda? Está ouvindo? Está com o coração batendo? A gente sabe quanto vale um coração hoje? Quem hoje está sem coração, esperando numa fila para ter um coração novo? Você tem uma casa para morar, mesmo que ela seja alugada? Você tem alguém que espera você todos os dias em casa? Vai tudo mal mesmo na nossa vida? Ou são só murmurações fúteis? De repente, olhando para o nosso eu, as nossas crises são minúsculas. Por mais que a gente perca alguém, e ele faz parte da vida, infelizmente, a gente vai perder muitas pessoas ainda. A gente precisa ter esperança que Deus está no controle de tudo e que Ele vai trazer um renovo para a nossa vida, um renovo para a nossa casa, um renovo. E eu sei como é triste perder alguém, eu sei enfrentar as crises da vida, porque nesses últimos 7 anos eu tenho amadurecido tanto que eu acho que Deus está lá assim, espremendo. E eu sei que muitas coisas a gente ainda vai passar. A gente ainda é nova. Imagina ali que viviam 120 anos. Quantos problemas não deveriam ter passado? Noemi, ela se sentiu desamparada. E quando a gente passa por isso, a gente culpa Deus. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia do meu pai, a primeira coisa que eu falei, 8 anos. Por que Deus não levou aquele que anda de cadeira de roda? Ele nem tem perna. Pequenininha. Por que foi levar logo meu pai, que ele era bonito, ele tinha saúde, ele era um homem vistoso, ele tinha 42 anos. Por que Deus? Por que eu? Eu vou ficar sem pai agora. Todo mundo tem pai e eu não tenho. E naquele momento, eu saí, fui brincar com as crianças. Meu pai estava lá no caixão, de vez em quando eu vinha, dava uma olhadinha nele, saía. E aquela dor ficou. Ele foi enterrado. E ficou. Nesses longos tantos anos, eu ainda sinto o cheiro dele. Por que que Deus me fez permitir ainda sentir o cheiro? Porque Ele é o meu Pai. Ele está comigo em todos os momentos. Ele esteve comigo enquanto eu não era nada. Eu era do mundo. Eu andava vagando no mundo afora, literalmente. Eu andava no carro sem rumo. Ele estava lá comigo me cuidando. Quantos acidentes Ele me livrou? Quantas mãos maldosas Ele me livrou? Por mais que eu tenha passado por coisas ruins na minha infância, Ele estava comigo, mesmo eu não conhecendo Ele. Talvez hoje tenha alguém orando por você. Talvez tenha alguém dizendo, vem conhecer mais desse Cristo. Vem entender mais desse amor puro, desse amor sem cobrança. Cristo, Ele é um Deus de amor e Ele é um Deus de justiça. A gente tem que entender que Ele vai pesar a mão sobre nós quando for preciso, porque Ele não quer nos perder. Ele não quer nos tirar da linha do foco. Você tem se cuidado? Cuidado da sua vida, da sua saúde? Você tem tentado trazer para perto
as pessoas ou tem afastado elas? Você valoriza os seus amigos que Deus manda para a sua vida quando você enfrenta dificuldades? Às vezes a gente diz, né, eu estou sozinha, não tenho ninguém. Deus manda as pessoas, mas a gente não quer ouvir também, não quer conselho, não quer nada. E às vezes a gente vai ficando sozinho. Deus enviou Ruth para Noemi. Deus trouxe aquela nora e Deus fez uma nação após isso. Se vocês lerem os próximos capítulos, você vai entender tudo que Deus fez na vida de Ruth e de Noemi e toda a glória que elas puderam dar para Cristo após isso. Não ache que quando a gente passa por provações, quando a gente perde alguém, quando a gente passa pelas crises, Deus não nos ama. Porque Ele nos ama. Ele está ali do nosso lado dizendo, eu estou contigo. Se aproxime de mim, clame a mim e eu te responderei-te. O pão voltou à casa do pão. Quantas vezes a gente sai da casa do pão? Porque a gente acha que não tem fartura na casa do pão. A gente acha que eu vou sair da casa dos meus pais porque eles não me deixam fazer nada. E esquece que lá fora o mundo é bem mais cruel do que a casa dos pais, que às vezes te proíbe de uma coisa que vai fazer bem para você. Quantas vezes a gente se afasta dos caminhos de Deus, deixa Ele em segundo plano, e Ele vai lá, te traz de volta e te enche com o Espírito Santo, te faz transbordar para a honra e glória do nome dEle. Ele é um Deus amoroso. E as lições que aprendemos com Ele é que por mais que Ele tenha justiça, Ele encherá o seu coração de esperança e de amor. As lições que aprendemos hoje é que teremos lutas, teremos perdas, teremos doença, teremos viuvez, pobreza, amargura, mas precisamos estar dispostos a lutar e não desistir. Encontrar em Deus a força necessária para continuar a lutar e estar mais disposto a viver a vida. Às vezes não conseguimos mais sair do lugar, estacionamos. Por isso é tão importante termos amigos. Os amigos, eles nos dão aquele empurrãozinho. Eles nos motivam, nos ajudam a estar mais perto de Cristo. Tem amigos. Tem amigos que te levam para perto de Cristo. Não tem amigos que vão te levar para longe, mas para perto. Tenha pessoas que vão orar por ti. Tenha pessoas que vão te auxiliar no meio da perca. Nossa vida, às vezes, ela fica tão parada que não conseguimos mais dar o passo para frente. Mas Ele está esperando. Está esperando a gente tomar o primeiro passo para Ele dar aquele empurrão para a gente continuar. Não demore para entender o propósito de Deus na sua vida. Não demore para perceber o que Ele quer de você. Precisamos estar mais perto de Deus para Ele nos trazer alívio para a nossa alma. Estarmos dispostos a lutar contra o que quer nos parar, porque vai vir coisas para nos parar. Eu não sei você, mas essa semana o inimigo, ele tenta nos envergonhar. Ele tenta nos parar. Mas quando a gente está embaixo da mão de Deus, Ele nos guia, Ele nos fortalece e Ele nos traz para perto dEle. Eu quero dizer que, ainda que você queira botar um ponto final na tua história e na tua vida, Ele diz, coloca somente uma vírgula. Pode demorar para o seu marido se converter, pode demorar para a sua vida ter um rumo certo. Provações a gente sempre vai ter, irmãos. Jesus, Ele foi provado até morrer. E a gente vai enfrentar também isso. Mas enfrentando com Cristo, a vida fica mais leve. Nessa tarde eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Que Deus, Ele vai abrir úteros fechados.
Deus vai abrir portas de emprego. Deus vai trazer vida para a sua vida que está se sentindo sem vida. Ele vai fazer o impossível. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se colocar à disposição de Cristo. Você precisa abrir os seus ouvidos para entender o que Ele quer de você. Você precisa trazer Ele para perto. Você precisa estar perto dEle. Tenha intimidade com Deus. A palavra diz, clame a mim e eu responderei-te. A gente tem clamado como deveria? Quando a gente ouve a história de Ruth e Noemi, a gente entende que não é o fim. É apenas o começo de uma linda história. A gente lê os próximos capítulos. Ruth, ela acha um fazendeiro. Ela dá descendência a Noemi. Ele assume as duas. E Noemi tem neto. Ali vem uma descendência linda, para a honra e glória do nome de Cristo. Talvez a gente ache que não vai ter uma vida melhor. Ô, Nani. A gente acha que a nossa vida parou aqui. Meus filhos não me deram orgulho, meus netos não sei se vão me dar. Mas Deus tem esperança ao perdido. Deus tem esperança a todo aquele que crê no nome dEle. Deus quer trazer esperança para o nosso coração e dizer, talvez o seu neto será um grande homem de Deus, a sua neta será. Seu filho ainda estará servindo a Cristo. O que você está esperando para um novo recomeço? Está esperando a dor da perda para recomeçar? Você precisa se posicionar. A sua casa depende de você. Às vezes a gente acha que é do nosso esposo, mas não. A casa, o lar é da mulher. Você já tentou acordar meio-dia? Esperar os homens levantar para fazer comida? Se você acordar às 7 horas da manhã e esperar para eles fazer comida, eles vão ficar esperando tu ir lá e dizer, tem que fazer comida. A mulher, ela é a flor da casa. Ela é a que diz, vamos fazer juntos? Vamos recomeçar? Vamos dar o primeiro passo? Vamos tentar por aqui, se não der certo? Eu não estou dizendo que a gente tem que passar pelos nossos maridos. Eles são os sacerdotes do lar. Eles dão a voz ativa fora, né? A gente tem que estar em comum acordo com os nossos maridos. Mesmo eles sendo difíceis. A gente tem que fingir que eles estão ganhando para a gente ganhar e eles achar que estão ganhando, se é que as irmãs me entendem. E Deus, Ele está dizendo, não coloque um ponto final na sua vida onde eu não coloquei. Se você está viva, se você está respirando, se você está andando, se locomovendo, você não morreu ainda. Você tem vida aí dentro. Tem um louvor que fala, né? Ainda tem vida aí. Tem vida aí, você tem vida. Você não só se encontrou ainda. E eu convido as irmãs a dar uma olhadinha nos exames de sangue também. Porque às vezes a gente se sente desanimada e a gente atribui as lutas ao inimigo e as nossas vitaminas estão lá no dedinho do pé. Vão atrás de fazer exames, se cuidarem para estar bem e cuidarem do seu próximo. Amém, irmãs? Se você está passando por uma provação, dê um glória a Deus. Porque o Todo-Poderoso está com você. Porque se você está passando por uma provação, é porque você está sendo escolhida para passar por aquilo. E Ele já sabe que você vai passar, dando glória a Deus. Amém? Vamos orar? Quero convidar as meninas do louvor. Noemi voltou à terra de Moabe, com Ruth, a sua nora moabita, chegaram a Belém.
no princípio da cega da cevada. Eles voltaram para casa e a casa estava em fartura. Volte para casa. Volte para o primeiro amor. Deus quer te encher, quer te fortalecer, quer te transbordar. Eu não sei a luta que você está passando, mas Ele sonda o seu coração e sabe. Eu não sei qual a crise você está passando. Eu vou tentar transmitir a live. O que você precisa mudar na sua perspectiva de vida? O que você precisa refazer no seu coração para repaginar a sua alma? O que a gente precisa parar de murmurar? Eu só reclamo, Senhor. Eu não consigo ver nada bom no meu dia a dia. Talvez hoje você esteja dizendo: eu não vejo esperança nenhuma na minha casa. Eu não vejo esperança no meu marido, no meu filho, na minha filha. Eu não vejo esperança em nada. Quem sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Somente Ele. Por isso a luta é tão grande. A luta é tão grande na sua casa porque só Ele sabe. E, irmãs, eu sei que às vezes é difícil a gente se posicionar. A gente às vezes quer deixar para depois. Mas não espere para depois o que a gente pode fazer. O que está nas nossas mãos. Noemi e Ruth ensinam uma história linda para nós que, apesar de todas as tragédias que elas tiveram que enfrentar, Deus tem um propósito em tudo. Deus tinha um propósito no luto, na crise financeira, na crise familiar. Deus tinha um propósito. E no meio de tudo isso, temos que aprender a olhar para Deus. Olhar para aquele que nos traz esperança viva. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos confrontar e confortar o nosso coração. Sabemos que enfrentaremos, Pai. Enfrentaremos crises, enfrentaremos dores, lutas, percas, Pai. Enfrentaremos, Senhor, problemas familiares. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o dono de tudo. O Senhor começa a nossa história e o Senhor termina. Sabemos também, Senhor, que os planos do Senhor não serão frustrados na nossa vida. Que o Senhor sempre tem uma porta de escape para nós. Que o Senhor traz esperança no dia mais triste da nossa vida. Sabemos, Senhor, que a Tua graça é derramada sobre nós todos os dias. Pai, eu oro que nessa tarde os corações dessas mulheres que aqui estão, Pai, sejam consolados pela Tua graça e pelo Teu amor. Eu oro também, Senhor, por corações aqui que ainda não foram entregues a Ti. Que o Teu Espírito Santo venha convencer, Pai. Que o Espírito Santo venha se mostrar. Que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, com essas mulheres, se mostrando para elas, dia após dia, o que o Senhor pode fazer na vida delas. Que o Teu Espírito Santo venha, Pai, nos levar com segurança aos nossos lares, nos guardando e nos tornando, Pai, mulheres sábias. Tirando, Pai, do nosso coração toda murmuração. Pai, em nome de Jesus te pedimos, entra no nosso lar, traz paz, traz calmaria. Repreende, Pai, todo o espírito imundo que possa estar habitando no nosso lar. Que o Teu Espírito Santo esteja lá acampando, Senhor, com anjos, para que a Tua graça esteja naquele ambiente, que possamos dar bom testemunho, Pai. Que o inimigo pare de atormentar, Senhor. Que o inimigo cesse. Que o inimigo venha sentir que aquela casa, aquele lar, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus te pedimos que o Teu Espírito Santo nos acompanhe, Senhor, ao longo desses dias, em toda a nossa vida, Pai. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigada, Jesus, por tudo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãs. Obrigada e que Deus abençoe. Louvem de todo o seu coração este louvor agora. E que Deus venha fazer com que a nossa vida seja para a honra e glória do nome dEle. Amém?
Deus abençoe. Glória a Deus. Jesus. Forçado fogo que faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá o escape e o livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá o escape e o livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus te dá o escape e o livramento. Aleluia, até de